Turquia de hoje é uma fascinante mistura de grandes e agitadas cidades e áreas agrícolas férteis e ricas, onde as uvas crescem sob o céu azul. Seu povo é trabalhador e receptivo aos estrangeiros. Os turistas vêm aqui para conhecerem cidades da história bíblica ou para percorrerem locais que um dia dominaram a paisagem da antiga Anatólia. O apóstolo João passou seus últimos anos em uma ilha rochosa, não muito longe das margens ocidentais da Turquia. Desta ilha ele escreveu aos novos cristãos de 7 grandes centros. Muitos estavam sofrendo perseguição e opressão por parte do Império Romano. Hoje visitaremos a antiga Filadélfia e conheceremos mais uma das cartas de uma ilha solitária. Bem-vindo à Turquia, a terra das 7 igrejas. Viemos até Istambul para dar início à nossa jornada em busca de uma carta que João escreveu no Apocalipse há mais de 1900 anos. A Turquia é um lugar onde o cristianismo marcou presença, mas hoje as mesquitas muçulmanas dominam a paisagem. Istambul, uma cidade situada entre 2 continentes, Europa e Ásia. Hoje é uma cidade agitada, de 10 milhões de habitantes. A cidade possui mais de 2.000 mesquitas. 98% da população segue o islamismo. Istambul testemunhou diversos levantes culturais. Uma considerável quantidade de imperadores gregos, romanos e bizantinos, além dos sultões otomanos, deixaram suas marcas neste lugar. Suas ruas foram percorridas por reis. Suas portas se abriram para as entradas triunfais deles. Mas uma porta, em particular, tem uma importante história para contar. Uma porta mudou o curso da história. E hoje vamos descobrir como uma porta aberta pode mudar a nossa própria história. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Mark Finley. Hoje, encontre a porta aberta. Enquanto nosso barco se aproxima do porto, da ilha de Patmos, minha mente está pensando 2000 anos atrás. Estou pensando na época em que outro barco atracou aqui. Esse barco carregava o apóstolo João. Imagino o que ele estaria pensando. Imagino o que estava passando na mente dele. Imagino seus pensamentos. Exilado, distante de casa, separado pelo mar. Ele provavelmente sentiu-se solitário, cansado e com frio. Pensou que pudesse morrer aqui. Pensou que pudesse passar o resto da vida aqui. Embora isolado neste afloramento rochoso e árido, João recebeu um visitante especial, ninguém menos que Cristo ressurreto e glorificado. Você pode ler sobre esse extraordinário encontro em Apocalipse, capítulo 1. Cristo queria que João enviasse cartas às várias igrejas ao longo do mar Egeu, na Ásia Menor, hoje a atual Turquia. Mensagens que se encontram no livro do Apocalipse. Jesus Cristo, o chefe da igreja e o grande médico das almas, estava estendendo seus cuidados a essas congregações da Ásia para os crentes de um lugar chamado Filadélfia, a mais recente das 7 igrejas. Ele tinha um diagnóstico e uma prescrição que tinham relação com o que eles estavam passando. Hoje pouca coisa resta desta antiga cidade. A cidade de Al-Sihir foi construída no local. Mas Filadélfia era uma grande metrópole. Localizava-se no sopé do Monte Tímolos, a 38 quilômetros a sudeste de Sardes, na estrada para Colossos. A cidade foi fundada por Átalo II, Filadelfo de Pérgamo. Ele a batizou de Filadélfia, que quer dizer amor fraterno, como prova de lealdade ao seu irmão mais velho. Foi um gesto bonito, pois, naquela época, parentes da realeza costumavam ser assassinados para evitar batalhas pelo trono.
No ano 17 depois de Cristo, um terremoto destruiu Filadélfia. O imperador Tibério a reconstruiu com beleza ainda maior. Por causa de sua beleza, os escritores antigos referiam-se a ela como a Pequena Atenas. E a mensagem de Jesus Cristo, através de João, chegou a uma enorme cidade romana. Os fiéis cristãos daqui não viviam em uma cidadezinha do interior. Eles estavam cercados pelos templos, teatros e salões imperiais pagãos de Roma. E eles estavam tendo um problema, um grande problema de autoconfiança. Estavam sentindo-se intimidados. Vamos ver a mensagem que João escreveu aqui em Patmos aos crentes na Filadélfia. Encontra-se em Apocalipse capítulo 3. Esta é, na verdade, uma das cartas mais encorajadoras dentre as que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Mas antes, vamos observar o diagnóstico que Jesus, o grande médico, nos dá como uma pista do que estava atormentando os crentes em Filadélfia. Vamos olhar Apocalipse, capítulo 3, a parte final do versículo 8. Tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É um interessante comentário, não é? Fascinante. Tens pouca força. Os cristãos de Filadélfia se tornaram fracos espiritualmente, mas preste atenção no diagnóstico. Os crentes de lá não corriam o risco de se acomodarem ou se corromperem, como a igreja em Tiatira. Eles não corriam o risco de morte iminente, como a igreja em Sardes. Estas pessoas queriam servir a Deus. Eram cristãos comprometidos, guardavam a palavra de Deus, não o tinham negado. Mas o grande médico percebeu que eles tinham pouca força espiritual. Sua fé estava minguando. O problema que eles estavam sofrendo era insegurança pessoal. Eles sentiam-se intimidados pelas forças ao seu redor. Podemos ver isso mais claramente no próximo versículo, o versículo 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Aparentemente, havia judeus em Filadélfia que demonstravam enorme hostilidade em relação à nova fé cristã. Eles achavam que os cristãos eram hereges que negavam a fé dos antepassados. Alguns rabinos eram extremamente radicais, descritos na época como a sinagoga de Satanás. E, pelo visto, os cristãos estavam sendo intimidados por eles. Cristo promete que esses fanáticos irão prostrar-se diante dos crentes. Eles serão forçados a reconhecer que a igreja em Filadélfia é amada por Deus. Este é o quadro que Cristo apresenta diante desses cristãos. Em outras palavras, ele quer retirá-los de um lugar de fraqueza, de pouca força, para um lugar de confiança. Confiança total em sua habilidade. Confiança de que a sua fé prevalecerá no final. Confiança de que são amados por Deus. Este é o mosteiro ortodoxo grego de São João, o teólogo, construído em Patmos em 1088, em homenagem ao apóstolo que passou seu período de exílio aqui. O próprio mosteiro é uma espécie de ilha dentro desta ilha. Seus jardins interligados, salões e terraços foram todos construídos dentro de muros altos e espessos. Há um motivo para este estilo altamente fortificado. Navios piratas e embarcações turcas que passavam por aqui quase sempre ameaçavam atacar. O mosteiro ortodoxo grego possuía tesouros os quais pretendia manter a salvo. Patmos era famosa por fazer parte da história bíblica. Este é o tesouro do mosteiro. Aqui há artigos de valor incalculável recebidos da realeza. Há também diversos antigos manuscritos bíblicos, inclusive um evangelho de Marcos do século VI, escrito em pergaminho púrpuro ou pele de animais novos. E então os monges tinham que lutar contra todos os que tentavam assaltar este lugar, e eles foram bem-sucedidos por causa do forte. É assim que pessoas de fé sentem-se às vezes, até mesmo hoje, cercadas, ameaçadas, uma ilha dentro de uma ilha. É difícil sentir-se confiante quando o mundo cruel ao redor está sempre atacando os seus valores. É difícil sentir-se forte quando se está tão isolado. Mas o grande médico deseja coisas maiores e melhores para nós. Ele quer que sejamos capazes de ultrapassar com confiança a nossa ilha defensiva. Ele quer que estejamos seguros em nossa fé. E esta é a prescrição que ele nos dá.
Vamos ver novamente a sua carta à igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem que ele tem para pessoas que têm pouca força, a qual encontra-se em Apocalipse, capítulo 3, versos 7 e 8. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Jesus diz, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Esta é a verdade que Jesus quer que seu povo compreenda. Ele repete, ele enfatiza. Olhe para a porta aberta. Se você se sente intimidado, procure uma porta aberta. Se você se sente isolado, procure uma porta aberta. Se você se sente fraco e desanimado, procure uma porta aberta. Mas o que isto significa? Significa não fique só olhando para o problema, não fique só olhando para o obstáculo, não fique só olhando para o inimigo. Deus está criando uma saída em algum lugar. Deus está criando uma solução em algum lugar, mas você precisa procurá-la. Não pode apenas ver o que está errado, precisa ver o que Deus está fazendo. Às vezes ficamos tão preocupados com o problema em si que perdemos a solução de Deus quando ela aparece. Pode parecer que o obstáculo que você está enfrentando seja um imenso muro de pedras à sua frente, mas algumas vezes uma pequena porta aberta pode fazer toda a diferença. Vou lhe contar um exemplo dramático disso. Em 1452, um exército de turcos otomanos navegou até o Estreito de Bósforo e sitiou a cidade de Constantinopla. Ela era uma metrópole muito bem protegida. A cidade tinha sido a capital do Império Bizantino e o centro do mundo cristão por centenas de anos. Ela havia resistido a vários ataques determinados, mas desta vez, liderados pelo sultão Mehmed, os turcos transpuseram essas enormes muralhas. Desta vez, eles prevaleceram. A queda de Constantinopla foi um divisor de águas na história. A cidade dos concílios da Igreja Cristã, a cidade da Igreja de Santa Sofia, transformar-se-ia na sede dos sultões, a capital do Império Otomano. Muitos foram os fatores, é claro, que levaram ao triunfo de um império sobre o outro. Mas se formos apontar um único acontecimento que mudou o rumo das coisas, foi o momento em que os turcos descobriram uma porta aberta. Cravado nas magníficas muralhas de Constantinopla, havia um velho portão chamado Quercoporta. Ele foi construído na base da muralha, no mesmo nível do piso da vala seca do lado de fora. O Quercoporta chegou a ser usado como uma saída de emergência. Mas depois que alguém profetizou que um inimigo entraria na cidade através dele, os bizantinos o fecharam. Durante o sítio turco, alguns dos soldados que ajudavam a defender Constantinopla tiveram uma ideia. Eles decidiram que uma grande ala de tropas poderia rapidamente atravessar esta passagem secreta e atacar de surpresa a ala esquerda dos turcos. Então os gregos retiraram os tijolos e reabriram o portão, posicionando uma guarda ali. Bem, logo depois os turcos atacaram outros pontos em torno da cidade. As tropas de Constantinopla tiveram que correr para lá e para cá a fim de repelir os soldados que estavam lançando escadas para subirem as muralhas. Os gregos tiveram que adiar o seu plano de contra-ataque e todos esqueceram que o portão estava aberto. Não muito tempo depois, um grupo de soldados turcos estava descendo a vala seca, liderando um ataque. Para surpresa deles, notaram um portão logo abaixo, o Quercoporta, e viram que estava aberto. Entrando depressa, eles mataram os guardas. Os turcos passaram a notícia e logo milhares de soldados entraram na cidade. Então Constantinopla foi vencida. Muitos exércitos tentaram transpor as muralhas de Constantinopla ao longo dos séculos. Os bizantinos, lá dentro, tinham menos soldados e armas. Porém, passar de fora para dentro, ultrapassar 3 muros de defesa, tinha se mostrado praticamente impossível. Impossível até que alguém descobriu uma pequena porta aberta. Uma pequena porta aberta. E todo um império veio abaixo. Toda uma era na história terminou e outra começou. Esta é a mensagem que Jesus Cristo tem para pessoas que perderam sua confiança, para pessoas cujas forças estão acabando. Procure a porta aberta. É uma mensagem de encorajamento do grande médico.
Ele está fazendo uma promessa para cada um de nós. Ele está dizendo que para todas as situações que passamos, não importa quão graves sejam, não importa quão desesperadoras, Ele vai abrir uma porta. Ele vai criar uma saída. Ele vai criar uma solução. Apenas procure por ela. Apenas continue procurando por esta porta aberta. É importante perseverar. Ouça o que o grande médico diz em Apocalipse capítulo 3 e versículos 10 e 11. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus promete que sairemos vitoriosos do momento de provação se apenas perseverarmos, se não desistirmos de procurar por esta porta aberta. Jesus está vindo sem demora. Ele está vindo com uma resposta, está vindo com uma solução. Não deixe que nada impeça você de ver essa porta aberta. Agarre-se a esta perspectiva. Agarre-se a esta fé no Deus capaz de fazer mais do que podemos pedir ou imaginar. O Deus para quem nada é impossível. Amigo, eu creio num Deus que abre portas em nossa vida pessoal. Eu creio num Deus que abre portas na história. Pense na queda de Constantinopla, por exemplo. Esta cidade havia sido o centro do cristianismo durante séculos. Esta catedral, a Santa Sofia, era uma das maravilhas do mundo. Quando a cidade caiu e os turcos otomanos a invadiram, deve ter sido o fim do mundo para muitos e muitos crentes. Naquele dia, em 1453, muitos devem ter pensado que Deus havia abandonado os seus seguidores cristãos. Pensemos um pouco no que Deus estava fazendo no ano de 1453. O que estava acontecendo no mundo europeu? Nada menos do que a reforma protestante. Jan Hus, na Boêmia, e John Wycliffe, na Inglaterra, já haviam preparado o terreno. Lutero em breve iria começar uma revolução espiritual na Alemanha. Ela se espalharia por toda a Europa e provocaria um despertar espiritual. Veio a tornar-se um poderoso despertar espiritual que repercutiu por muitos e muitos séculos. Uma porta foi tragicamente fechada, porém outra porta estava se abrindo na Europa. Uma cidade vinha decaindo espiritualmente há algum tempo e finalmente tombou. Mas em outro lugar, uma reforma estava sendo gerada e mudaria o mundo. Sim, em toda e qualquer situação, Deus está criando portas abertas. Permita-me dar outro exemplo. A Igreja de Filadélfia, na verdade, representa um período particular na história da Igreja, um período de despertar espiritual nos anos de 1700 e 1800. Prensas tipográficas nessa época estavam produzindo milhares de Bíblias e sociedades missionárias começaram a enviar missionários pelo mundo. Houve um renovado interesse nos livros de Daniel e Apocalipse, um renovado interesse nas profecias da Bíblia. O Espírito tocou o coração das pessoas. Houve uma grande expectativa de que a vinda de Jesus estava próxima. Tudo isso abriu portas para a proclamação do Evangelho. Em 1843, estudantes da Bíblia de todo o mundo concluíram que Jesus Cristo iria retornar. Na data específica de 22 de outubro de 1844, eles aguardaram com grande expectativa. Muitos abriram mão de todos os seus bens. Eles estavam confiantes de que o reino de Cristo iria interromper a história humana. Eles esperaram o dia inteiro, esperaram a noite inteira. Em 23 de outubro, eles caíram em desespero. Tudo havia sido um terrível engano. Como os primeiros discípulos que anteciparam a vinda de Jesus e que anteciparam que Cristo estabeleceria seu reino na terra, porém morreu na cruz, esses estudantes da Bíblia de 1840, como aqueles primeiros discípulos, ficaram decepcionados. Esses crentes também acharam que Deus os havia decepcionado. Afinal de contas, eles haviam estudado as profecias do Apocalipse com todo cuidado e devoção. Eles tinham se dedicado tanto, mas nada ocorreu no céu. Cristo não surgiu glorificado. Eles se tornaram motivo de piada. Sua confiança foi abalada. Alguns deles, no entanto, começaram a observar as promessas e profecias da Bíblia de uma perspectiva diferente. Eles começaram a buscar a visão ampla
E esta promessa, em Apocalipse, de uma porta aberta, lhes chamou a atenção. Estes adventistas, como eram chamados, descobriram lindas verdades sobre o mistério de Cristo no santuário celestial. Eles entenderam mais claramente como Jesus atua como nosso mediador, nosso sumo sacerdote, diante do Pai. Isto é o que as profecias que eles estavam estudando estavam destacando. Então eles conseguiram transformar a amarga decepção em uma esperança viva, uma melhor compreensão da obra salvadora de Jesus Cristo. Isto se tornou uma porta aberta para eles. A igreja em Filadélfia é a igreja da porta aberta. A Bíblia diz que esta igreja tem a chave de Davi. A chave de Davi é a promessa messiânica, dada através de Davi a respeito do Messias que viria. Esta chave de Davi também inclui o dia em que o Messias virá pela segunda vez para estabelecer finalmente seu reino eterno. Deus pôs uma porta aberta diante da igreja em Filadélfia, uma porta que nenhum ser humano poderia fechar. Deus abriu uma porta para a proclamação da mensagem do segundo advento e ninguém poderia fechá-la. E eu posso afirmar que neste momento Cristo está abrindo portas em todo o mundo, abrindo portas para a propagação da mensagem adventista, o Evangelho, a boa nova de que Ele voltará em breve, a boa nova de que Ele é o Senhor de tudo. Tenho visto pessoas em diferentes lugares suplicarem e receberem a nova vida em Cristo e pedirem para serem batizadas. Eu tenho tido o privilégio de ver milhares e milhares de pessoas se entregarem a Cristo em quase todos os continentes. Tenho ficado impressionado com a obra que o Espírito Santo está fazendo. Você não pode ver isto e deixar de reconhecer que Deus realmente está abrindo portas para o Evangelho. Ele cria uma porta aberta espiritual que nada pode deter. Você se lembra de como Jesus identificou seus crentes em Filadélfia? Ele é aquele que abre portas. E mais que isso, Ele é aquele que abre portas que homem nenhum pode fechar. Cristo é mais forte do que qualquer força que possa erguer-se contra nós. Ele derrota o objeto imbatível. Ele derrota a força irresistível. Ninguém pode fechar a porta que Ele abre. Lázaro ficou fechado em um túmulo durante 4 dias. Uma enorme pedra foi posta na entrada de seu túmulo, mas Jesus abriu a porta. Lázaro saiu para fora daquele túmulo vivo. Foi uma porta que ninguém mais poderia abrir e ninguém mais poderia fechar. Um mendigo lamentando ao seu lado da estrada, era cego desde o dia do seu nascimento. Ele nunca tinha visto a luz do dia, mas Jesus parou e tocou seus olhos. Jesus abriu a porta e um mundo inteiramente novo surgiu para aquele homem. Foi uma porta que ninguém mais poderia abrir e ninguém mais podia fechar. 12 discípulos estavam fechados em uma casa, desesperados com a perda de seu mestre, temendo por suas vidas. Sua confiança estava abalada, mas o Cristo ressurreto lhes apareceu e pediu-lhes que tocassem as feridas em suas mãos. Aqueles 12 homens saíram confiantes para prestar testemunho do que viram e ouviram e para provocar uma reviravolta no mundo. Eles atravessaram uma porta que ninguém mais podia abrir e ninguém mais podia fechar. Isso é que o grande médico faz. Ele lhe envia uma mensagem quando você acha que não tem mais forças, quando a sua confiança está fraca. Ele promete abrir uma porta para você, seja qual for a circunstância. E veja que portas ele tem aberto. Veja as vidas que ele tem mudado. Eu lhe convido agora a depositar a sua fé no Deus da porta aberta. Faça dele o seu Salvador. Faça dele o seu Senhor. Não deixe que os problemas da vida acabem com você. Não deixe que os obstáculos dominem o seu pensamento. Determine que você vai achar a porta aberta de Deus. Determine que continuará buscando, continuará perseverando até que consiga transpor a porta aberta de Deus. A porta que só o Cristo pode abrir. Você gostaria neste momento de dizer: Pai, eu quero ver a porta aberta de Deus em minha vida. Eu quero ver a luz de Deus penetrando minha escuridão. Eu entrego a minha vida a Ti. E espero por essa luz, essa porta aberta neste momento. Quer dizer isso enquanto oramos? Querido Pai, Te louvamos por nos trazeres tamanho encorajamento. Tu és verdadeiramente o grande médico que atende a cada uma de nossas necessidades. Precisamos da Tua força, da Tua perspectiva, da Tua intervenção.
Por favor, ajude-nos a encontrar essa porta aberta que Tu preparaste para nós. Ajude-nos a continuarmos buscando esta porta aberta até que ela surja diante de nossos olhos. Em nome de Jesus. Amém. Deus tem uma mensagem para você através de Filadélfia. Em qualquer circunstância da vida, procure a Deus e suas soluções. Semana que vem iremos até a última das 7 igrejas, Laodiceia, e descobriremos o remédio para uma fé morna. Nos vemos semana que vem. Até lá e lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.